Salve, salve, meus queridos, professor Zani na área, mais uma vez com vocês, hoje para dar sequência à aula da teoria tomolecular. Então, nessa aula 2, nós vamos pegar todo aquele conceito da aula 1, se você não assistiu a aulinha 1, segue aqui o link em que nós determinamos o conceitinho de massa atômica e massa molecular para dar um sentido macroscópico a isso. Nesta aula, nós vamos conceituar uma grandeza bem importante, que é o conceitinho de massa molar. Então, segue aí. Bom, a questão é a seguinte, olha. Tudo bem, nós aprendemos a medir a massa de uma molécula e a massa de um átomo na aula primeira de teoria termomolecular. Mas no meu mundo macroscópico, as coisas são medidas não em unidades, mas em gramas, em quilos, em toneladas. Então, como seria possível medir, por exemplo, a massa de uma molécula de água em gramas? Tá, tudo bem. Nessa altura você deve estar pensando assim, até é quase que improvável esse pensamento. Como que eu poderia pegar uma única molécula de água e pesá-la em gramas? Perceba que o número seria absurdamente pequeno. Eu teria que colocar um zero aqui, se fosse para determinar em gramas, e nem caberia aqui mais de 20 zeros depois da vírgula para expressar a massa de uma única molécula de água em gramas. Quer dizer, nesse mundo microscópico, foi por isso que nós criamos a unidade, para ser condizente com aquelas grandezas, as grandezas de um mundo microscópico. Então, nós temos a unidade para medir coisas do mundo macroscópico. Agora, quando eu falo gramas, que são relações que estabelecem medidas, unidades do meu mundo, o meu mundo macroscópico, a gente tem um problema. Porque essa transição, eventualmente, ela foge da nossa capacidade de pensar. Porque se você pegar, como eu disse, uma única molécula, ela tem uma massa absurdamente pequena em gramas, entende? Então é óbvio que você precisaria de uma grande quantidade de moléculas de água para ter algum valor significativo, um número, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. Então essa transição, muitas vezes, ela abala o nosso emocional, ela parece dificultosa por causa da grandeza ou da quantidade de matéria, quantidade de espécies que a gente tem que ter para fazer essa transição. Esse número que nós temos como um fator de conversão do mundo micro para o mundo macro é um número absurdamente grande que não permite nem fazer comparações no meu dia a dia. Então, bora lá estudar isso aí. E quem vai nos ajudar a estudar isso aí é nosso amiguinho Avogadro, ou Lorenzo Romeu Amadeu Avogadro, tá certo? Tá aqui a fotinha dele, bonitinho. Bom, Avogadro, ele nos ajuda a pensar, ele nos ampara nesse pensamento entre o mundo micro e o mundo macro. Eu vou fazer uma análise, uma leitura particular sobre esta forma de pensar. Imagine a seguinte relação estabelecida, olha, aqui tem uma unidade e aqui tem 1 grama, pois é isso que a gente está tentando fazer, certo? Nós estamos tentando sair do mundo micro e ir para o mundo macro, tudo bem? Por exemplo, pense, uma unidade é a massa de um átomo, do elemento de um átomo de hidrogênio, tudo bem? Então, a pergunta aqui seria, quantos átomos de hidrogênio, levando em conta que a massa dele é uma unidade, quantos átomos de hidrogênio seriam necessários para se ter 1 grama? Tudo bem que parece uma pergunta absurda, porque obviamente que esse x deve ser muito grande, né? Mas é uma pergunta plausível, porque é óbvio que deve haver uma quantidade de átomos de hidrogênio que pesam 1 grama. Tá, mas eu vou pegar uma outra molécula, vamos pensar na molécula de água que pesa 18 unidades, tudo bem? E vou fazer a mesma pergunta, só que dessa vez eu vou usar Y. Ou seja, quantas moléculas Y seriam necessárias? Lembrando que a molécula de água pesa 18 unidades. Quantas moléculas de água que pesam 18 unidades seriam necessárias para se ter 18 gramas? Você consegue perceber que eu estou sempre saindo de uma unidade e indo para outra, né? Eu estou tentando fazer uma conversão de unidades, confere? Mas o número é exatamente o mesmo, 18 unidades, 18 gramas. E vamos mais uma vez aqui, essa é a massa, por exemplo, do gás carbônico, do CO2. Carbono 12, oxigênio 16, 16 mais 16, 32, 32 mais 12, 44. Então, a massa do gás carbônico é 44. Então, deve haver uma quantidade Z de moléculas de gás carbônico que devem pesar 44. Consegue ver a similaridade? Ok? É como se eu pegasse, por exemplo, 1 kg de arroz e 1 tonelada. Tá vendo? 1 kg e 1 tonelada. São grandezas diferentes. Quantos saquinhos de 1 kg de arroz são necessários para se ter 1 tonelada? 1000, porque 1000 quilos é 1 tonelada. E aí eu pego, por exemplo, saquinhos de 5 quilos. Quantos saquinhos de arroz de 5 quilos seriam necessários para ter 5 toneladas? Percebe que eu estou mantendo o número igual? O que esse cara descobriu, e nós também podemos perceber com essa analogia com arroz, por exemplo, é que esse x, esse y e esse z são iguais.
Porque nós estamos aumentando a quantidade de unidade proporcionalmente aumentando a quantidade de gramas. Então, óbvio que esse x é y nesse z. Com técnicas modernas de fração de raio-x, nós encontramos esse número. Esse número tem um valor de 6,02 vezes 10 elevado à 23ª, ou 602 sextilhões. Esse número é tão absurdo que eu não posso fazer comparações. Por exemplo, não tem grãozinho de areia no planeta equivalente a esse número. Tem mais, aqui tem mais, esse número é maior do que copinhos de água que existem em todo o planeta. Se eu pegar toda a água do planeta e colocar em copinhos, não dá esse número aqui. Então esse número ele é absurdamente grande, mas é um número que permite nós sairmos do mundo micro e irmos para o mundo macro. É como se fosse um fator de conversão. É como se fosse aquele 3,6 da física que transforma metros por segundo em quilômetros por hora. Não importa o valor, você tem um número constante. Por ser constante, esse número foi concebido, obviamente, em homenagem a Amadeu Avogadro, como uma constante de Avogadro. A constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, é um número que permite fazer essa transição do mundo micro para o mundo macro. Para efeito de cálculo, normalmente a gente arredonda isso para 6 vezes 10 a 23ª, beleza? Agora, olha o poder que tem essa constante. Presta atenção na análise que eu vou fazer com vocês, olha só. Bom, imaginemos o seguinte, quanto pesa uma molécula de água? Você consegue pesar ela? Eu consigo, mas eu consigo pesá-la através da massa molecular. Eu vou lá na tabela periódica, procuro os elementos oxigênio e hidrogênio, somo as massas deles e encontro o valor de 18 unidades. Então, tipo, uma molécula de água pesa 18 unidades. Nós sabemos fazer isso. Qualquer molécula, nós vamos até a tabela periódica e somamos as suas massas dos elementos e encontramos a massa da molécula. Nós fizemos esse estudo na aula 1, tudo bem? Ok, só que o que a gente aprendeu agora com a constante de Avogadro? Nós aprendemos o seguinte, se a massa da molécula de água pesa 18 unidades, quando nós temos 6,02 vezes 10 elevado à 23ª moléculas de água, então quando eu tenho essa quantidade, essa molécula que pesa 18 unidades vai totalizar um valor de 18 gramas. Olha que legal isso! Eu fui na tabela periódica, calculei a massa da água com autonomia e projetei uma relação de proporção, uma relação já estabelecida. Quando eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu tenho 18 gramas. Eu posso fazer isso com qualquer molécula. Por exemplo, a glicose pesa 180 unidades. Quando nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, isso vai pesar 180 gramas. Olha que legal isso! A constante de Avogadro é importantíssima para nós, porque ela vai permitir essa transição do mundo micro para o mundo macro. É um fator de conversão. É como se eu soubesse, por exemplo, a partir desse momento, a autonomia do meu carro, do meu veículo. Não importa para o lugar que eu vá. Eu sempre, a partir desse dado, dessa autonomia já sabida, eu consigo determinar quanto vai consumir meu carro, quanto eu vou gastar em reais para que eu possa me deslocar até um lugar. É isso. É maravilhoso isso. Bom, eu sei que nós tínhamos uma pergunta no começo da aula e nós vamos respondê-la agora. Lembra que a pergunta era, qual seria a massa de uma molécula de água em gramas? Eu não sei qual é a massa de uma molécula em gramas, mas sabe o que eu sei? Eu sei que quando nós temos 6 vezes 10 a 23, perceba que eu estou arredondando o número, e nós podemos fazer isso para efeito de cálculo, a não ser que o exercício indique a constante com um número completo, aí você usa. Eu sei que quando nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, quanto isso vai pesar? 18 gramas. Porque a massa da água é 18 unidades, então quando tem esse número tem 18 gramas. Eu poderia fazer isso para qualquer molécula, para qualquer átomo. Eu posso medir a massa de qualquer átomo em gramas a partir de agora. Tá, mas a pergunta não é quanto pesam aqui em gramas 6 vezes 10 a 23. Eu quero saber quanto pesa apenas uma molécula, portanto, X. Perceba que é uma regrinha de 3 e muitos dizem assim, a química é a ciência da regrinha de 3. Sim, senhor, e ainda bem, porque nós não precisamos de cálculos sofisticados para resolver problemas que são fundamentais à existência do próprio universo. Isso é maravilhoso, é motivo de orgulho. Bom, ok, então fazendo uma regrinha de 3, ou seja, multiplicando o cruzado, 6 vezes 10 a 23, x é igual a 1 vezes 18 gramas. Isolo o x lá e nós vamos encontrar o valor de 3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Olha só que legal!
nós podemos calcular a massa de uma única molécula, de um único átomo em gramas. Isso é muito legal, um poder que nós temos a partir de agora com essa constante de Avogadro. Tudo bem? Bom, eu sei que você deve estar se perguntando, muitos de vocês que já estudaram isso aqui, quem ainda não estudou, vai ser uma novidade e não se deve deixar intimidar. Muitos já foram intimidados por isso, mas tem uma palavrinha que está associado a essa constante de Avogadro que às vezes assusta e intimida alguns alunos. Não se deixe enganar, é simplesmente uma palavra qualquer. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, dúzia, alguém se assustou com isso? Não? Alguém se intimidou com dúzia? Não, porque sabe o conceito, né? Dúzia refere-se a 12 unidades. Ok, então vamos a uma palavrinha mágica e importantíssima nesse nosso estudo. Mol. Mol vem do latim porção, uma grande quantidade, uma porção. Por quê? Nós acabamos de ver que para fazer essas relações, essas transições entre o mundo micro e o mundo macro, é necessário uma grande quantidade, uma grande porção, ou seja, um mol. Este mol é o número que a grandeza que a gente usa para nos referir nesse movimento de transição do mundo micro e do mundo macro para falar de moléculas, de íons, porque são espécies pequenininhas e sempre vai precisar de muita quantidade para gerar uma massa em gramas, por exemplo. Então a gente usa muito mol. O mol está para a química como a dúzia está para o meu dia a dia, para o feirante, por exemplo. Quando eu falo uma dúzia de batatas, eu estou falando de 12 batatas. Quando eu falo de um mol, é só um agrupamento, entendeu? Mol é só uma quantidade. A gente chama de quantidade de matéria. Quanto corresponde um mol? Tadã! A constante de Avogadro. Então, o que é um mol? É 6,02 vezes 10 a 23. Claro que este é o conceito numérico. Modernamente, no sistema internacional de medidas, nós criamos uma definição para o mol. Ela está aqui, ó. O que é um mol? É a quantidade de matéria, então é até melhor, ao invés de falar número de mols, chamar quantidade de matéria, porque mol é uma grandeza chamada quantidade de matéria, de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto forem os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Eu sei que parece confuso, é o conceito pelo conceito, para você guardar essa informação, porque pode aparecer numa questão de forma específica, assim, bem definidinho e bonitinho. Agora eu vou traduzir isso para você. Pensa comigo. Qual que é a massa do carbono 12? De número de massa 12. A gente combinou na aula 1 que a massa do carbono 12 era 12 unidades, por convenção. A massa do carbono 12 era 12 unidades. Então isso significa que quando a gente tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, nós vamos ter exatamente 12 gramas. Entende? Daí é o seguinte, ó, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto forem as de átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Ou seja, o que é 0,012 kg? É 12 gramas. Então, em 12 gramas de carbono 12, quantas espécies nós temos? 6 vezes 10, 23. Então, o que é o mol, resumidamente? É esse número. Só que eu precisava de uma definição bonita. Então, a gente diz que mol é a quantidade de espécies que estão contidas em 12 gramas de carbono 12. Simples assim, é redundante. Ok? Então, não se deixe intimidar. 1 mol, 6 vezes 10 a 23. 2 mols, 12 vezes 10 a 23. 10 mols, 60 vezes 10 a 23, e assim por diante. A gente costuma trabalhar com a potência para ficar na unidade aqui, mas isso é mero detalhe diante da importância desse nosso estudo. Bom, vamos lá, deixa eu fazer uma releitura do exemplo anterior da massa da água lá. Ó. Vamos lá. 1 mol de molécula de água. O que você entende quando está escrito aqui a partir de agora? 1 mol de molécula de água. Eu entendo o seguinte, 6 vezes 10 elevado à 23ª molécula de água, porque 1 mol representa 6 vezes 10 a 23. Tá, mas quanto que pesa isso então? Porque esse 1 mol então tem 6,02 vezes 3 e a gente não sabe que isso aqui pesa quanto? Pesa 18 gramas? Então 1 mol pesa 18 gramas. Então dizer que 6 vezes 10 a 23 moléculas de água pesam 18 gramas é a mesma coisa que dizer que 1 mol de água pesa 8 gramas. Percebe como facilita tudo esse mol? Como assim facilita? Primeiro, ó, o que você acha melhor de falar? 6,02 vezes 10 elevado à 23ª ou prefere falar 1 mol? Pronto, já é motivo para falar que 1 mol, trocar 6 vezes 10 a 23 por 1 mol é muito melhor. Agora, pensa de outra perspectiva. Você prefere fazer uma continha com 1 ou prefere fazer uma continha com 6,02 vezes 10 elevado à 23ª?
Entende? Então, fazer contas com 1 mol, 2 mols, 3 mols torna o cálculo mais fácil. Depois, no final, você pode mudar para 6 vezes 23. Eu costumo brincar com os alunos e dizer assim, ó, se tudo é errado, descobre quantos mols tem. Leia o enunciado de novo e aí você transforma esse número de mols naquilo que é necessário. Porque a gente sabe que 1 mol vale 6 vezes 10 23 e diante de um número qualquer que eu encontrei de mol, eu posso descobrir, através de uma regra em 3, qual é o valor encontrado, beleza? O cara perguntou volume, a gente vai fazer lá nos gases, nós vamos fazer o estudo do volume molar. Então não importa se ele quer volume, se ele quer número de molécula, o que ele quer, descobre quantos mols tem, beleza? Certo? Bom, disso gera um conceito, para a gente fechar a nossa aulinha, muito importante, que é o conceito de massa molar. O que é a massa molar, representado por um Mzão aqui ó, por mim? É a massa em gramas por mol, ou seja, quantos gramas tem um mol de alguma coisa. Professor, é meio estranho. Vamos lá, com exemplo. Então, ó, traduzindo, né, que a gente representa assim, ó, gramas por mol, gramas barrinha mol. O que significa? Essa massa fala do quê? Da massa em gramas de 1 mol de alguma coisa, não importa. Se é um íon, se é uma molécula, se é o quê, não interessa. Por exemplo, ó, essa é a água, tudo bem? A água pesa 18 unidades, nós já sabíamos disso, nós já calculamos isso, né? 2 vezes 1 unidade, que é do hidrogênio, mais 16 unidades que é do hidrogênio, 18 unidades. Então, o que a gente aprendeu nessa aula de hoje é que quando nós temos 1 mol de água, isso vai pesar o quê? 18 gramas. Lembrando que 1 mol é o 6 vezes 10 a 23. Então, quando tem 6 vezes 10 a 23, pesa 18 gramas, ok? Pela constante de Avogadro. Então, a gente vai criar uma linguagem. Qual é a linguagem? É assim, olha que simplesinho, olha que bonito. Ó. Portanto, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Por que isso aqui é importante? Porque é uma ferramenta pronta para você, meu querido. Certo? Então, quando eu falo assim, a massa da água é 18 gramas por mol. Tipo, quantos gramas tem? Eu sei que 1 mol tem 1 grama. Quantos mols tem? Eu sei que 18 gramas tem 1 mol. Quer dizer, permite fazer... Isso aqui é o nosso quilômetros por litro. A autonomia do meu veículo, entendeu? Pronta. E olha que legal. Como que eu descubro a massa molar? É só calcular a massa da molécula. Por exemplo, da glicose. Ó. A massa da glicose é 180 unidades. Qual que é a massa molar dela? 180 gramas por mol. Descobre a massa molecular somando os átomos, que de quebra você ganha a massa molar, que é tão útil para resolver todos os problemas que a gente chama de cálculo estequiométrico, que são os cálculos das quantidades e das medidas em química. Isso é muito importante, tudo bem? Então, por isso que era importante calcular certinho a massa molecular, porque ela vai se transformar na massa molar, que é uma ferramenta. Não tem nenhum exercício que você vai fazer que você não precise da massa molar de partida para resolver este problema, certo? Então, esse conceitinho de massa molar é bem importante. Queridos, agradeço pela atenção mais uma vez, me despeço por aqui e na próxima aulinha nós vamos fazer um estudo das fórmulas, as maneiras de representar as espécies em química, certo? Segue lá, deixa o seu recadinho lá, se quiser alguma aula especial, quiser alguma dica, se encontrou algum erro no meio do caminho, comenta lá, vamos discutir esse assunto e se gostou do vídeo, curte lá, tá? E não deixe de se inscrever, beleza? Tchau, tchau!